A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. O Senhor me deu uma mensagem para trazer aqui hoje, que está em 1 João, capítulo 3, verso 6, que diz assim: Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Se estamos no nosso Senhor, nós não vivemos pecando. Porque se vivemos pecando, nós não o vimos, nem o conhecemos. Precisamos buscar conhecer o nosso Deus. Se verdadeiramente conhecemos Ele, nós buscamos andar em santidade, buscamos o conselho do nosso Deus, buscamos a ajuda dEle, buscamos libertação nele. Ele nos purifica do pecado, mas se permanecermos na iniquidade, certamente não conhecemos a Deus, porque aquele que conhece não vive pecando. Verso 1: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo, ele não nos conhece, ele não nos reconhece, porque não conhece a Deus. Por isso que o mundo se levanta para perseguir os cristãos. Se nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus, porque não há parte a luz com as trevas. Verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, seremos. Agora somos filhos. O Pai nos ama. O Pai entregou o seu único Filho por amor, para que pudéssemos ser reconciliados e purificados no sangue de Jesus. Somos reconciliados com o Pai. Hoje podemos chamar de Abba Pai, Paizinho querido. Hoje podemos ter intimidade com o Pai. E Ele quer ter essa intimidade. Às vezes estamos em águas rasas. Às vezes nem entramos na água. Tá com aquela pontinha do pé que a água tá gelada e você tá com medo. Não tenha medo da presença de Deus. Mergulhe na presença do Senhor. Busque ir cada vez mais fundo. E quando estamos aonde o nosso pé não alcança mais o chão, o Senhor vai poder trabalhar na nossa vida, Ele vai poder trabalhar na sua vida, porque o controle não está mais na tua mão. O controle da tua vida, do teu ser, de quem tu é, não está mais na tua mão. Quando você está nas águas profundas, porque é o Senhor que está te conduzindo. E você não precisa ter medo, porque Ele sabe o que é melhor para a tua vida. E Ele te guiará para ir ao alvo. Cristo Jesus é o nosso alvo, encontrarmos o nosso Senhor, sermos transformados à imagem dEle. O nosso corpo será transformado. E Ele nos ama. E Ele quer ter intimidade contigo dia após dia. Mas como ter intimidade? Como conhecer a Deus se continuamos pecando? Verso 6 diz: Qualquer que permanece nele não vive pecando. Mas qualquer que vive pecando não viu, nem o conheceu. Se você vive pecando, saiba que você ainda não viu o Senhor, nem o conheceu. Mas busque conhecê-lo. Largue o pecado, vá ao encontro de Deus, porque não há melhor lugar do que estar na presença dEle.
Não há melhor presença, não há melhor amor. Ele nos preenche por completo. Ele verdadeiramente é o nosso Pai. Ele verdadeiramente nos ama. E quando o servimos e o adoramos, nós verdadeiramente somos completos, porque somos feitos à imagem dele e semelhança. E somos feitos para o adorar, para nos relacionar com ele. Somos filhos e filhas dele, por meio de Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações. E possamos estar atentos à voz dele. Não ter mais medo, não temer de entrar nas águas profundas e perder o controle para que ele tenha o controle da nossa vida. Não tenha medo. Não tenha medo da presença, busque conhecer. Sabe aquele louvor que diz: te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Tem que ser o alvo da nossa vida. Conhecer a Deus, prosseguir em conhecê-lo. O nosso Deus, ele é imensamente, mas os pensamentos dele, ele não dá para mensurar. Então sempre vai ter algo mais para conhecer dele. A palavra que a gente lê, a gente conhece muito de Deus, mas busque ter também relacionamento. Busque a palavra, porque ela é a verdade, ela fala acerca da verdade. Jesus é a verdade. Mas busque ter intimidade de você estar todos os dias falando com ele, buscando perceber como ele fala contigo. Porque o nosso Deus fala todos os dias com a gente. Só que às vezes a gente não reconhece a voz dele. Ou às vezes tem muito barulho em volta e a gente não consegue se atentar à voz dele. A voz dele é suave e mansa. Quando Elias vai ao Monte Horebe e tem ventos e terremoto e fogo, a presença do Senhor não estava nisso. Mas aí vem uma voz mansa e suave e fala com Elias, e ele sai da caverna, porque ele percebe que ali estava o Senhor. Busque conhecer como o Senhor fala contigo e busque obedecer à direção dele e ter um relacionamento com ele. Quando ele te chamar, às vezes ele nos chama na madrugada, às vezes ele nos chama quando a gente está lavando uma louça, quando a gente está no meio de uma condução, e ele começa a ministrar no nosso coração. Ouça ao Senhor, tira as distrações e ouça mais a Deus. E largue o pecado, porque o pecado, se estamos nele, o Senhor não está em nós. Se estamos no pecado, o Senhor não está em nós, como a palavra dele mesmo diz. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.